Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós continuamos falando sobre sofisma. O texto bíblico para a aula de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: "E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto." Duas pessoas que estavam ali no meio da igreja disseminando mentiras, filosofias humanas, pregando o contrário daquilo que os apóstolos ensinavam, principalmente o apóstolo Paulo. Isso aqui estava acontecendo simultaneamente. Então, Paulo começa a evitar, a falar com Timóteo que faça resistência com relação a isso e evite algumas coisas. Um versículo antes, no versículo 16, diz assim: "Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto." Duas pessoas que começaram muito bem. Duas pessoas que estavam ali no meio da igreja, duas pessoas cristãs, dois pregadores, gente que ajudava, obreiros que estavam envolvidos. Himeneu e Fileto foram indivíduos mencionados no Novo Testamento como falsos mestres cristãos que se desviaram da verdade, ensinando que a ressurreição já havia acontecido, ocorrido, o que negava a crença na ressurreição física. Eles foram criticados pelos apóstolos. Eles foram criticados pelo apóstolo Paulo por sua doutrina herética, por perverterem a fé de alguns. Alguns caíram no engano do ensinamento errado, de filosofias vãs, falsos entendimentos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Quem são Himeneu? Quem são Himeneu e Fileto? Himeneu era um líder cristão primitivo, conhecido por suas discussões e ensinamentos falsos sobre a ressurreição. Fileto era um companheiro de Himeneu, também envolvido na propagação de ensinamentos falsos sobre a ressurreição. O que eles ensinavam? Vamos lá? A princípio, a principal de tudo era uma doutrina herética de Himeneu e Fileto. Era a negação da ressurreição física dos mortos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nos últimos dias, depois quando acontecer o arrebatamento, que os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados nos ares, seremos arrebatados e transformados nos ares. Eles defendiam que a ressurreição já havia acontecido, possivelmente referindo-se a uma ressurreição apenas espiritual ou simbólica. Essa doutrina contrariava a crença cristã tradicional daquela época e da nossa época também, baseado na palavra de Deus, na ressurreição futura dos corpos. O que a Bíblia diz sobre eles? O apóstolo Paulo menciona Himeneu e Fileto em suas cartas a Timóteo, criticando sua doutrina e suas ações. Criticando, não é passando a mão na cabeça, não é fazendo coraçãozinho, paz e amor para Himeneu e Fileto, porque pessoas assim, nós devemos se afastar deles. Pessoas que corrompem os bons costumes, pessoas que já são levantadas ou se permitem serem levantadas pelo inimigo, precisamos literalmente nos afastar, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. O apóstolo Paulo menciona esses dois, criticando a sua doutrina e suas ações. Paulo os entrega a Satanás, possivelmente para que aprendam a não blasfemar e para que as suas ações não prejudiquem mais a fé dos outros. Então,
Paulo chega a dizer: eu entreguei Himeneu e Fileto para Satanás, para que naquele dia possa ter, salvação, possa ter, eles possam cair em si, ter arrependimento. De alguma forma, Paulo ainda esperava que eles se convertessem ou se arrependessem, mas nunca se arrependeram, porque quem está no engano, quem está envolvido em uma mentira, isso será fortalecido pelo diabo. Essa mentira, esse engano será fortalecido pelo diabo. A mente vai ficando cada vez cauterizada, e para quebrar esse engano, a pessoa precisa se permitir que a verdade entre, que a Bíblia é uma verdade, que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que o Espírito Santo possa fazer essa obra. Por isso que nós alertamos muito quando alguém está num erro, porque o erro pode ser aparentemente muito pequeno, o engano pode ser aparentemente pequeno, a emboscada pode ser bem sutil, e geralmente essas pessoas que estão caindo no engano, no erro de Satanás, seja lá qual for, elas dizem: não tem nada a ver, vocês estão vendo pelo em ovo, não é bem assim. Se você conhecesse a pessoa, vocês não falariam isso, vocês não se permitem a conhecer. A Bíblia diz que os espirituais conhecem os espirituais. Os espirituais conhecem os espirituais, seja ele qual for, e que por ninguém será discernido. A gente às vezes bate o olho e a gente já no discernimento do Espírito diz assim: aí não, melhor não, essa pessoa não. Alguém vai usar o tal termo assim, dizendo: essa pessoa não me cheira bem, essa pessoa me cheira mal, sei lá. Ela vai fazer algum apontamento, ela vai dar alguma informação dizendo assim: olha, não sei. E às vezes a pessoa ela não é nem evangélica, ela não é nem crente. Eu via isso muitas vezes acontecendo isso com a minha avó. A minha avó chegava e dizia pra gente assim: olha, não sei, hein? Tá me cheirando coisa estranha aí. Aquela sutileza, aquele feeling. Mas muitas vezes nós não queremos acreditar nisso. E aí o que é triste é saber que muita gente dentro das igrejas, mesmo sendo ensinadas, sendo pregado o evangelho, elas estão com a mente cauterizada, acha que é radicalidade, acha que não precisa de tudo isso. Às vezes até quando o Senhor fala o que nós temos que fazer com relação a algo, para que sejamos livres, libertos, às vezes a gente também acha da parte de Deus muita radicalidade. Senhor, não precisa de tudo isso, Paulo os entrega a Satanás. Ele afirma que seus ensinamentos se espalham como gangrena, câncer, corroendo a fé de alguns. O que podemos aprender com esses dois, a história de Himeneu e Fileto serve como um alerta sobre a importância de manter a doutrina correta e de se proteger contra os falsos ensinamentos. A Bíblia enfatiza a necessidade de discernimento e cuidado com aqueles que se desviam da verdade e ensinam doutrinas contrárias à fé, da nossa fé em Cristo Jesus. A história deles também mostra que mesmo líderes religiosos podem cair em erros e desviar-se da verdade. Eles eram 2 líderes, 2 pastores, 2 presbíteros, 2 diáconos, bispos da obra do Senhor, da Igreja de Cristo, mas que foram pegos por Satanás. Todos nós, eu e você, somos um alvo. Agora, lógico que quem é mais... Quem tem mais uma certa afinidade para algo errado, para uma queda, é ali que o diabo vai investir. É aí que o diabo vai trabalhar para que a pessoa que está mais suscetível a um erro, a uma queda, então ele vai se aproximar mais.
vai se aproximar de todos, se aproximou de Jesus, depois de 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Mas ele viu que não conseguiu, ele fugiu, sempre voltou, tentou, mas nunca conseguiu, né? Outros, na primeira investida, que não precisa nem ser tão intensa, já cai. Por quê? Coração, mente e coração. Que eu e você tenhamos esse cuidado, que eu e você sejamos crentes vigilantes, que eu e você sejamos pessoas com discernimento espirituais, para não cairmos na sofisma de Satanás. Eu te espero na próxima aula falando desse mesmo assunto, e aí nós encerraremos essa série em nome de Jesus.